Oi, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre regas na brita, como você faz as regas nesse substrato novo, não é novo, né? Mas essa forma de cultivo diferente, que é plantar as suas plantinhas na brita. Então, como é que faz essa rega? Quer tirar dúvida? Quer saber de como você molha as suas plantas enquanto elas estão plantadas na brita? Esse é o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Fica aí, ligadinho, já se inscreveu no canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você já é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Curte o vídeo, dá aquele like gostoso, compartilha o vídeo com seus amigos, eu fico muito agradecido. Também, ó, me segue nas redes sociais aqui, ó, Arco-Íris de Orquídeas lá no Instagram, tô te esperando. Posto muita coisa, só coisa linda, show de bola, tô aguardando vocês, tá bom? Vídeo de hoje, como fazer regas com as plantas plantadas na brita, tá bom? Roda a vinheta. Então, pessoal, esse vídeo vai ser paradinho assim, tá bom? Mas eu vou explicar pra vocês como é que a gente rega a planta na brita. A brita é como qualquer outro substrato para a planta, tá bom? Ele é grande para garantir a aeração das raízes, então, ou seja, ele não compacta, ele fica bem aerado, então as raízes conseguem respirar, né? Elas conseguem viver tranquilamente sem ficarem apertadas, sem ficarem abafadas e tudo mais. Plantas epífitas, ou seja, plantas que vivem com raízes aéreas, nuas, grudadas nas árvores, elas não estão acostumadas a ter as raízes abafadas, apertadas, escondidas. Então, assim como uma casca de pinos, um carvão, uma casca de macadâmia, cascas e afins, a brita oferece um cultivo bem aerado, que é o essencial para cuidar bem das plantas, né? A questão toda da brita é que ela não retém nenhuma umidade. Ela não absorve água, ela não reserva água dentro de si. Então, assim, ela seca muito mais rápido que um substrato orgânico, tradicional, né? Apesar da casca de pinos não reter água, se ela passar muito tempo molhada, ela encharca, ela ensopa. Ela realmente absorve a água e fica ensopada. A brita não acontece isso. A casca de macadâmia, por exemplo, se você usa ela muito grande, por ela ser uma cuia, uma bolinha quebrada, ela vai reter a água ali dentro. Então ela pode ficar mais úmida do que é o ideal, né? A brita não tem isso. A água bateu, a água desceu. A brita pode ficar molhada como qualquer outro substrato? Sim, ela vai ficar molhada. Na época de chuva, ela vai se manter úmida? Sim, mas essa água vai entrar e vai descer. Conforme os dias passarem, essa brita vai secar e essa planta, consequentemente, vai secar também. Posso deixar minhas plantas na chuva plantadas na brita? Pode. A questão toda é a quantidade de chuva que você vai ter. Essas plantas, elas não estão acostumadas a ficarem molhadas o tempo inteiro. Por mais que a brita não absorva água e seque rápido, se ela recebe uma quantidade de água muito grande constantemente, essa planta pode vir a apodrecer. Mas isso não é uma coisa da brita, é uma coisa de qualquer substrato. É diferente de uma planta que está plantada no tronquinho. Se ela pegar chuva 7 dias na semana,
o tempo inteiro, por mais que ela permaneça molhada o tempo inteiro, essa água bate e desce. Então qualquer estiagem dá tempo da raiz dar uma secada ou então não ficar tão molhada o tempo inteiro. E é basicamente isso. Para lugares muito secos, pode ser uma boa vocês misturarem com uma casca de pinos ou então com um pouco de esfagno para manter um pouco mais da umidade nesse vaso. Em locais muito úmidos, não indico, usa ela pura, porque ela já guarda um pouco de umidade por si só, mas sem encharcar, e você tem mais controle das suas regas. Você tem que ver... não indico vocês plantarem tudo na brita de uma vez. Planta 1, 2 plantas e observa. E principalmente conte, assim, se você molhou hoje, conte quantos dias demora para essa brita secar por completo, principalmente a parte de dentro do vaso, se ele não for aberto, todo vazado, todo furado. Os meus vasos são todos furadinhos. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, eu vou tentar girar aqui pra vocês verem. Aqui ó, os meus vasos são furados, tá vendo? Eles têm furinhos. Então isso ajuda no vaso secar. Se você não tem o vaso furadinho, você precisa contar quantos dias vai demorar pra secar. E a partir daí você vai fazer a rega. Se o seu vaso seca em 2 dias, você vai regar sua planta de 2 em 2 dias. Se o seu vaso seca de 3 em 3 dias, você vai regar sempre de 3 em 3 dias. E Maicon, choveu, preciso regar? Obviamente não, né? Maicon, choveu, posso fazer adubação? Pode. Mas observa dentro. Se tiver muito molhado, pula um dia, espera vir uma estiagem, ou então você pula uma adubação, não vai fazer diferença para sua planta, tá? Eu não sei se vocês repararam, mas as plantas estão plantadas em semi-hidroponia. É uma opção também, que aqui no verão, eu moro no Rio de Janeiro capital, Jacarepaguá, então no verão é muito calor, muito seco, aquela secura de verão. A gente já entrou no outono, tá começando a ficar um pouco mais úmido, o calor tá começando a ir embora, mas ainda tá bem quente. Então assim, a semi-hidroponia é uma maneira de manter a umidade dentro desse vaso para as plantas não desidratarem, não secarem e ficarem bonitas. Algumas plantas sentiram o replante, estão mais desidratadas, mas outras já se adaptaram à brita. Eu vou tentar novamente aqui mexer para vocês verem. Por exemplo, ó, essa planta aqui é uma Rizlite, é uma planta laranja. Ela já se adaptou a esse cultivo. Ela já se reidratou inteira, ela tá toda enraizada aqui dentro. Essa daqui, por exemplo, é minha João Paulo Fontes. Ela não tem uma folha desidratada, só o fundo da planta que não reidratou depois do replante, ó. Ela já tá vindo um broto novo, a ponta da outra folha tá tapando, mas ela tá toda enraizada. Essa daqui, bem no meio da tela, é uma Potinara 24 carat Leia. Ela estava extremamente desidratada e olha a folha como é que ela tá, viçosa. Essa daqui da ponta foi uma das primeiras catileias que eu comprei no Carrefour. Essa planta tava murcha, sofrendo no substrato tradicional, carvão casca de pinos. Eu plantei ela na brita tem 5 meses. Ela terminou de desenvolver esse broto, esse último aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar com o dedo aqui. Ó, esse broto aqui desenvolveu todo. E não sei se vocês vão conseguir ver aqui embaixo. Tem um brotão vindo, mas tem mais 2. Ela tá com 3 brotos. Então assim, elas gostaram muito da brita. Elas gostaram tanto da brita que eu deixei elas, eu plantei todas essas daí na brita. Eu prefiro plantar no tronquinho, mas essas daí é a minha arquibancada de catileias na brita e na semi-hidroponia, e elas estão indo muito bem, tá bom? Vamos recapitular, gente. Quer plantar na brita?
Seu lugar é seco, mistura ele com um pouquinho de esfagno, um pouquinho de casca de pinos e planta 2 plantas e observa. Dá um tempo para elas se adaptarem, uns 3, 4, até 6 meses, para ver como elas vão reagir. Se elas reagirem bem, vocês plantem mais plantas. Se o seu lugar for úmido, joga ela direto na brita e show de bola. Lembrando que a brita é um substrato inerte, ele não se decompõe, ele não apodrece. Então, fazer uma limpeza de raízes velhas é essencial, porque aí você não tem raiz podre velha se decompondo dentro do vaso. E se você misturar com esfagno e casca de pinos, você em algum momento vai ter que replantar essa planta, porque o casca de pinos e o esfagno são naturais, são orgânicos, eles se decompõem, então eles podem ficar ácidos, apodrecer e trazer doença para suas plantas, tá bom? Quer plantar? Planta e vê quantos dias seca. Secou em 2 dias, você vai regar sempre de 2 em 2 dias. Secou de 3 em 3 dias, rega sempre de 3 em 3 dias. Choveu, vocês esperem um pouco para essa água dar vazão, para essa água para ficar um pouquinho mais seco. Se precisar, pula uma adubação, senão você faz. Se você sabe que vai dar uma estiagem, aduba, já tá molhado, aduba e deixa ela secar e segue a vida, tá bom, pessoal? É assim que eu faço as regas na brita, tá bom? Obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha o vídeo, dá aquele joinha, aquele like gostoso pra gente. E se inscreve nas redes sociais, tá aparecendo aí na tela final o meu Instagram, Arco-Íris de Orquídeas. Tô te esperando lá no Instagram, tá bom? Obrigado, beijo e até mais. Tchau!